Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Valquíria Paiva, sou professora de Química e você está aqui no meu canal Química na Cuca. Na aula de hoje, nós falaremos sobre produto iônico da água e a autoionização da água dentro do tema equilíbrios iônicos. Eu te convido a assistir esta aula comigo. Vamos lá? Muito bem, nós já falamos anteriormente sobre equilíbrios iônicos e a aula de hoje é uma continuação do tema, onde falaremos especificamente da autoionização da água e do seu produto iônico chamado de KW. Como acontece a autoionização da água? As moléculas elas não ficam paradas, elas sempre estão vibrando, né? E podem acontecer dentro dessa vibração alguns choques que são efetivos, como nós já estudamos em cinética química. Se acontecem choques efetivos, podem acontecer, atrações, quebra de algumas moléculas e atração com novas moléculas, como é o caso aqui. O oxigênio, na molécula de água, ele tem pares de elétrons que são livres e ele pode atrair o hidrogênio da molécula vizinha. Esse hidrogênio, então, rompe essa ligação e acaba formando outro íon, que é o íon hidrônio, liberando uma hidroxila. Também pode ser representado dessa seguinte forma aqui, que é o íon hidrônio mais a hidroxila. Então, esse íon H+, proveniente da autoionização da água, ele liga-se por compartilhamento ao par de elétrons livres do átomo de oxigênio de outra molécula de água, formando o íon hidrônio. Como está sendo falado, é uma autoionização, não é provocada por uma outra substância. É uma ionização que a própria água faz. E é um processo dinâmico e constante que acontece. Se nós, então, simplificarmos o equilíbrio químico da autoionização da água, nós podemos escrever simplesmente que a água líquida vai se transformar no íon H+, e no íon OH-. Acontece que essas moléculas de água, apenas uma molécula de água vai ser dissociada em cada 555 milhões de moléculas de água iniciais, uma em 555 milhões. Então, nós podemos concluir que a quantidade e a concentração da água são praticamente as mesmas antes e depois da sua autoionização. Nós podemos, então, determinar para a água que o KI dela, a constante de ionização dela, será a concentração do H+, vezes a concentração do OH- dividido pela concentração da água. Como eu já disse, como é apenas uma molécula em cada 555 milhões de moléculas, nós podemos considerar que essa concentração da água é constante, então nós vamos passar aqui a concentração da água para o lado das constantes e vamos chamar a constante de ionização vezes a concentração da água de constante e dar a ela um outro nome, que é o KW. Então, esse produto constante, ele vai ser chamado de produto iônico da água e ele vai ser representado por KW. O índice W vem da palavra em inglês water. Produto iônico da água. Considerando a densidade da água pura, que é 1 grama por ml, nós concluiremos que 1 litro de água vai pesar 1000 gramas e vai conter, aqui vamos calcular, o N, que é, então, a massa da substância em gramas dividido pela massa molecular da substância, ou a massa molar da substância. Então, nós sabemos que a massa molar da água é 18 e a massa da água aqui, considerando a densidade dela, vai ser 1000 gramas. Então, 1000 dividido por 18, nós saberemos que temos o número de mols da água será 55,5 mols de água, o número de mols. Uma vez que estamos falando em 1 litro de água, teremos que a concentração
da água, então, será 55,5 mol por litro. E, substituindo esse valor na expressão de Kw, nós teremos que K, que é a constante, vezes a concentração da água, vai ser igual a 1,81 vezes 10 a menos 16 vezes 55,5, que nós acabamos de encontrar. Então, o Kw vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 14. É um valor constante. É um valor numérico constante. Então, nós podemos dizer que o produto iônico da água, o Kw, tem este valor de 1,0 vezes 10 a menos 14 a 25 graus Celsius. Relacionando o Kw e a temperatura. A tabela a seguir foi obtida experimentalmente, onde nós percebemos que, à medida que aumenta a temperatura, o valor de Kw também se modifica. Então, ele também aumenta com a temperatura. Por isso, nós dizemos que a ionização da água é um processo endotérmico. Quando nós estamos considerando água pura, a concentração dos íons H+, e OH- presentes no equilíbrio variam com a temperatura, mas serão sempre iguais entre si. Ou seja, na água pura, a concentração dos íons H+, é igual à concentração dos íons OH-. A 25 graus, então, as concentrações em mol por litro de H+ e de OH- na água pura são iguais entre si e vão apresentar o valor de 10 a menos 7 mol por litro. A concentração de H+ vai ser igual a 10 a menos 7 mol por litro e a concentração de OH- vai ser igual a 10 a menos 7 mol por litro. Quando nós tivermos soluções aquosas ácidas, ou seja, quando nós juntarmos, a água, um ácido como o HCl, por exemplo, esse ácido ele é forte, ele vai se ionizar em H+ e Cl-. Os H+ do ácido, que são muito numerosos, vão se juntar com o H+ da água e vai aumentar essa concentração de H+. Então, o aumento da quantidade de H+ vai acabar deslocando o equilíbrio no sentido da água, que é o efeito do íon comum, que nós acabamos de estudar em outras aulas anteriores, ou seja, por causa do princípio de Le Chatelier. Com o deslocamento do equilíbrio para a esquerda, nós teremos que esse processo vai consumir, então, o OH-, vai diminuir a concentração de OH- e vai ficar menor do que 1 vezes 10 a menos 7. Vai permanecer constante aquele produto iônico da água que nós já dissemos que é o Kw. Como ele é resultado da multiplicação dos íons H+ vezes a concentração dos íons OH-, que é 1 vezes 10 a menos 14, então nós teremos que quanto maior a concentração de H+, mais ácida é uma solução. Traduzindo em outras palavras, o que acontece quando adicionamos um ácido à água? Quando nós adicionamos um ácido qualquer, seja ele forte ou fraco, ele vai aumentar a concentração de H+, isso vai fazer que o equilíbrio da autoionização da água seja deslocado para a esquerda, que é o efeito do íon comum, vai consumir, então, a fração dos íons OH- que a água liberou, e o resultado é que a concentração de H+ aumenta e a concentração de OH- diminui em soluções ácidas. Em soluções ácidas, então, nós teremos uma maior concentração de H+, e o valor de H+ será maior que 10 a menos 7 mol por litro e o de OH- será menor que 10 a menos 7 mol por litro. Em soluções aquosas básicas, quando nós adicionamos uma base à água, como NaOH, por exemplo, esse NaOH, que é uma base forte, também vai se dissociar nos seus íons, e vai liberar OH-. Com o OH- da água, vai aumentar essa concentração de OH- da água, portanto, vai se deslocar o equilíbrio no sentido para a esquerda, consumindo esses íons H+. Portanto, a concentração de H+ diminui, fica menor do que 1 vezes 10 a menos 7, e a concentração de OH- aumenta, fica maior que 1 vezes 10 a menos 7. O produto iônico da água, como permanece constante, vai, então, nos levar à conclusão de quanto maior a concentração de OH-, mais básica, ou seja, mais alcalina, é a solução. Em outras palavras, o que acontece quando adicionamos uma base à água
quando adicionamos uma base qualquer, seja ela forte ou fraca, vai aumentar a concentração de OH-, vai deslocar o equilíbrio da autoionização da água para a esquerda e vai consumir parte dos íons H+, tendo como resultado que o kW da água permanece constante, então a concentração de OH- vai aumentar e a concentração de H+ vai diminuir numa solução básica, portanto, nós teremos que a concentração de OH- é maior que a concentração de H+, ou ainda que a concentração de OH- vai ser maior que 10⁻⁷ e de H+ vai ser menor que 10⁻⁷. Resumindo, o meio neutro vai ter um kW sempre de 10⁻⁴. Veja que o kW não muda. Ele permanece o mesmo, seja em meio ácido, seja em meio básico. Porém, muda a concentração, né? A concentração de H+ no meio neutro é 10⁻⁷, de OH- 10⁻⁷. Porém, se nós estamos no meio ácido, vai aumentando a concentração de H+ e vai diminuindo a concentração de OH-. E no meio básico, a concentração de OH- aumenta e a de H+ diminui. Vamos ver um exercício resolvido aqui. Nós temos 4 soluções. Urina com concentração de H+ 1 vezes 10⁻⁶, clara de ovo com concentração de 1 vezes 10⁻�8, lágrima com concentração 1 vezes 10⁻�7, café com concentração 1 vezes 10⁻⁵. Então, como nós já falamos, concentrações de H+ maiores que 10⁻⁷ indicam soluções ácidas. Concentrações que contêm exatamente 10⁻⁷ de H+ e de OH- são neutras. E concentrações de H+ menores que 10⁻⁷ são soluções básicas. Portanto, nós teremos aqui que a solução 1, que tem 10⁻⁶, vai ser ácida. A solução 2, que tem 10⁻�8, será básica. A solução 3, que é 10⁻�7, será neutra. E a solução 4, que é 10⁻⁵, será ácida. Assim, nós concluímos, então, que a resposta correta é a letra B. Somente a solução 2 é uma solução básica. O exercício resolvido número 2 fala que a concentração de íons H+ de uma certa solução aquosa é 2 vezes 10⁻⁵ mol por litro. Foi nos dado que o kW da água, o produto iônico da água, é 1 vezes 10⁻⁴ a 25 graus Celsius. Sendo assim, a concentração de íons OH- em mol por litro deve ser... Então, nós sabemos que a multiplicação da concentração de íons H+ vezes a concentração de íons OH- vai nos dar o valor de 10⁻⁴, que é o produto iônico da água. Eu substituo o valor de 2 vezes 10⁻⁵ para o íon H+ e encontro, então, o valor de OH-, sabendo que o 10⁻⁴ vem lá do começo, onde nós concluímos, né, que o produto iônico da água, que foi nos dado aqui também, é 10⁻⁴. Sendo assim, nós concluímos que a concentração do íon OH- é 5 vezes 10⁻⁻10 mol por litro, letra A. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por assistir. Inscreva-se no canal, deixe seu like. Um abraço, tchau!